Olá, meu nome é Sayonara Câmara, sou professora do Departamento de Fisioterapia da UFRN, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e também do Programa de Pós-Graduação em Fisioterapia e Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva da UFRN. O tema dessa palestra é Gravidez na Adolescência e seus impactos na saúde da mulher, resultados do Projeto Amor. Primeiro, eu gostaria de falar um pouco sobre o porquê de estudar a gravidez de adolescência. A gente sabe que uma série de estudos anteriores tem mostrado associações com resultados adversos para a saúde da mulher em longo prazo em relação à gravidez na adolescência. Então, alguns estudos mostram que as mulheres que foram mães durante a adolescência têm piores resultados em saúde em relação a uma série de fatores, tanto de doenças crônicas como de mobilidade e até mesmo de mortalidade. As pesquisas, no entanto, sobre esses impactos da gravidez de adolescência são geralmente feitos em mulheres mais velhas, ou mulheres de meia idade ou idosas, e de forma retrospectiva, na qual se avalia essas pessoas já em idades mais avançadas e se coleta o histórico dela em relação à idade em que elas tiveram seu primeiro filho, sua primeira gestação. E tem se identificado que aquelas que relataram histórico de gravidez de adolescência têm piores resultados. E aí, embora se tenha uma certa evidência a respeito dessas associações entre a gravidez de adolescência e piores resultados em saúde, há uma lacuna no entendimento sobre o que ocorre durante a gravidez na adolescência, que pode explicar os piores resultados de saúde entre essas mães que foram adolescentes, né? Isso no futuro. O que aconteceu durante, o que acontece durante a gravidez que pode explicar essas associações que são encontradas nas idades mais avançadas. Com isso, nós desenvolvemos o Projeto Amor, o Adolescence and Motherhood Research. O Projeto Amor foi desenvolvido na UFRN, em parceria com a University of Hawaii, dos Estados Unidos, bem como com colaborações de pesquisadores de Pelotas, da Universidade Federal de Pelotas, e também do Sick Kids Hospital, em Toronto, Canadá. O Projeto Amor é uma pesquisa, então, prospectiva que acompanhou adolescentes e adultas jovens desde o início da gravidez até as primeiras semanas pós-parto. E, nesse estudo, o objetivo foi compreender os aspectos que poderiam explicar esses piores resultados entre as mães adolescentes. Então, nós queríamos identificar, durante a gestação, o que acontece de diferente entre as adolescentes e as adultas, que poderia justificar um pior resultado entre essas adolescentes em fases mais avançadas da vida. O Projeto Amor foi desenvolvido na região do Trairi, no estado do Rio Grande do Norte, no nordeste do Brasil, que é essa região que está aí destacada no mapa, e mais especificamente foi desenvolvido em 5 cidades da região, que foi a cidade de Santa Cruz, a cidade de Tangará, Campo Redondo, Lajes Pintadas e São Bento do Trairi. Essas cidades, então, essa região fica no interior do estado, localizada a mais ou menos 100 quilômetros da capital, Natal. No Projeto Amor, nós coletamos dados de 50 adolescentes entre 13 e 18 anos e 50 adultas entre 23 e 28 anos. Elas, para serem admitidas no estudo, tinham que estar até a 16ª semana de gestação, estarem em sua primeira gestação, porque a gente queria saber o que acontecia realmente durante a primeira vez que essa mulher engravidava, ou durante a adolescência, ou na vida adulta, e que não tivesse condições crônicas já diagnosticadas antes da gestação. Essas participantes passaram, então, por 3 avaliações. A primeira, com até as 16 semanas de gestação, a segunda, no 3º trimestre gestacional, e a última, entre 4 e 6 semanas pós-parto. Foram coletados, então, dados sociodemográficos, né, principalmente nessa primeira avaliação. Durante todas as 3 avaliações foram coletadas medidas antropométricas sobre o estado de saúde, foram feitos também exames de sangue, de urina e avaliação da função física das gestantes. Também coletamos informações sobre o conhecimento sobre termos de saúde, o alfabetismo em saúde, o letramento em saúde, bem como coletamos sobre segurança alimentar e também sobre prática de atividade física e comportamento sedentário desses grupos.
Das 100 participantes que começaram a pesquisa, algumas tiveram abortos espontâneos durante a pesquisa e foram excluídas das análises seguintes, e tivemos poucas perdas de segmento, de forma que, ao final, ficaram no estudo 44 adultas e 42 adolescentes, né, que completaram as avaliações. Eu vou fazer agora um breve relato de alguns resultados que podem ser interessantes para a gente entender um pouco o perfil dessa população, né, que tem a gravidez na adolescência, e também entender um pouco por que esse grupo tem piores resultados de saúde em idades mais avançadas. Um dos primeiros resultados que nós podemos observar é que as adolescentes, elas têm piores condições socioeconômicas e nutricionais do que as adultas, né, as gestantes adolescentes. Alguns dos fatores que nós perguntamos foi, por exemplo, em relação ao Bolsa Família. Se alguém na casa dessa gestante recebia o Bolsa Família, que é um indicativo de que há uma baixa condição socioeconômica naquela família. Entre as adolescentes, 78% disseram que sim, que alguém da sua residência recebe Bolsa Família, e foi um valor inferior para as adultas, que foi de 57%. Em relação ao arranjo familiar, nós perguntamos quantas pessoas moravam na casa daquela adolescente, né, incluindo ela. Aquelas que relataram 5 ou mais pessoas na mesma residência, né, que são residências geralmente compostas por pessoas de várias gerações, foi de 18% entre as adolescentes e de 8% entre as adultas. Em relação à subnutrição, que a gente avaliou por meio da circunferência do braço, foi identificado que 40% das adolescentes estavam em situação de subnutrição, e esse valor entre as adultas foi de 14%. Em relação a problemas na comunidade, nós perguntamos a elas sobre alguns aspectos relacionados à comunidade em que elas viviam, em relação à violência, a lixo, à insegurança. Foram questionados a respeito de 10 problemas na comunidade, e as adolescentes relataram uma mediana de 4,5 casos, e entre problemas na comunidade, e as adultas foi em média de 2, a mediana de 2 problemas na comunidade. Então, as adolescentes, elas têm piores condições socioeconômicas e vivem também em comunidades que têm mais problemas sociais. Nós também perguntamos em relação à evasão escolar. Perguntamos às adolescentes, né, quem ainda frequentava a escola nas 3 avaliações. E o que nós vimos é que 42% das adolescentes ainda frequentavam a escola durante a primeira avaliação. Esse número caiu para 24% no terceiro trimestre e para 16% no pós-parto, indicando que uma das nossas hipóteses é que as adolescentes, quando engravidam, elas tendem a abandonar a escola, né, e isso favorece com que elas tenham piores condições socioeconômicas ao longo da vida, tenham menores oportunidades de emprego, de trabalho, e isso favoreça também piores resultados de saúde nas idades mais avançadas. E o estudo mostrou exatamente isso, né, as porcentagens de adolescentes que frequentavam a escola eram muito baixas e foram diminuindo ainda mais com o avançar da pesquisa. Um outro aspecto que nós investigamos é sobre a transmissão intergeracional da gravidez na adolescência. Acredita-se que mães adolescentes, elas tendem a ter filhas que serão também mães adolescentes, e isso é um dos fatores que ajuda a perpetuar a pobreza entre gerações. Então, nós perguntamos às participantes com que idade as mães delas tiveram seus primeiros filhos. Entre as adolescentes, 74,5% relatou que as suas mães também foram mães na adolescência. E entre as adultas, esse número foi inferior, foi de 44,7%. Um outro aspecto que é bastante investigado é sobre a gravidez indesejada entre as adolescentes, né, as pessoas, adolescentes que engravidam nessa fase da vida. Muito se acredita que a gravidez de adolescência ocorre de maneira não intencional, e que aspectos relacionados a melhorar o acesso, por exemplo, a contraceptivos, estão entre os fatores que poderiam ajudar a diminuir esses índices elevados de gravidez de adolescência. No entanto, nós perguntamos às participantes se elas planejaram ter a gravidez. 40% das adolescentes relataram que sim, que a gravidez foi totalmente planejada.
e 20% relataram que mais ou menos. Então, apenas 40% relataram que ela não foi planejada de jeito nenhum, que foi um resultado extremamente similar ao encontrado para as adultas. Então, na verdade, o que a gente vê é que muitas adolescentes se engravidam e planejam esta gestação no sentido de tentar, muitas vezes, melhorar o seu status social, no sentido de ter uma maior projeção na sociedade ao se tornar mãe, né, ao tentar mudar esse status, né, de adolescente, ou até mesmo de fugir de situações que vivem junto com a sua família, tentar novas perspectivas a partir da maternidade, né. Então, a gente vê que, além da questão a gente sugere, né, além da questão de ajudar no sentido de promover contracepção e educação em saúde, é muito importante também trazer perspectivas de vida que sejam além da maternidade para essas populações mais pobres, né, tem perspectivas de educação e de trabalho. Um outro aspecto que nos chamou a atenção são os altos índices de insegurança alimentar. Nós perguntamos às participantes, aplicamos um questionário que avalia insegurança alimentar, que é a escala latino-americana e caribenha de segurança alimentar, que é uma escala que avalia 9 itens, e, dentre eles, a gente se pergunta a respeito disso nos últimos 3 meses, né, se a pessoa teve algumas dificuldades em relação ao acesso a alimentos. Algumas perguntas, por exemplo, são se a participante não pôde comer comidas saudáveis nos últimos 3 meses por dificuldades em relação a ter acesso a esse tipo de alimento. 68% das adolescentes e 42% das adultas relataram que sim. Um outro aspecto que foi mais citado foi que teve que comer muitas vezes a mesma coisa, né, por falta de variedade de alimento, de possibilidade de ter variedade de alimentos. Então, 70% das adolescentes relataram que sim, e esse valor foi entre 50% das adultas. E sobre pular uma refeição por falta de comida, esse valor foi de 12% entre as adolescentes e 4% entre as adultas. Ao final, nós classificamos a insegurança alimentar, aquelas que relataram pelo menos dois fatores nessa escala, nós consideramos como tendo insegurança alimentar, que foi equivalente a 65% das adolescentes da amostra, e entre as adultas foi de 35%. Então, nós vemos que realmente é um grupo que tem uma alta vulnerabilidade em relação também à segurança alimentar. Um outro aspecto que pode explicar piores resultados em relação à gravidez e adolescência é a falta de atividade física, né? A adolescência é um momento em que é importante a prática de atividade física para o crescimento e desenvolvimento, e que o sedentarismo, a não prática de atividade física e o aumento das atividades sedentárias pode contribuir de maneira permanente para resultados adversos em saúde. Nesse caso, tanto adolescentes quanto adultos, nós observamos que praticam pouca atividade física durante a gestação, né? Apenas 22% dos dois grupos relataram que praticaram alguma atividade física na semana anterior à coleta de dados, nas primeiras 16 semanas, ou seja, na primeira avaliação, e esse número passou para 34% e 24%, né, entre adolescentes e adultas no terceiro trimestre. E o que a gente observou é que, embora elas relataram que praticam alguma atividade física, algumas, esses números são abaixo do recomendado, né, geralmente. 78% das adolescentes ou não praticam atividade física, ou praticaram apenas abaixo do mínimo recomendado, né, para a realização de atividade física durante a semana. Então, 78% estão nesse valor, né, abaixo do recomendado, entre as adolescentes e 84% entre as adultas. E no terceiro trimestre, nenhuma das adolescentes e quase todas as adultas, né, 97,8% das adultas, não atendem o mínimo recomendado de prática de atividade física de 150 minutos de atividades por semana. Um outro aspecto que tem sido investigado é sobre o ganho de peso durante a gestação, né? Algumas pesquisas afirmam que as adolescentes elas tendem a ganhar mais peso e reter mais esse peso após o parto, e isso é um dos fatores que faz com que, por exemplo, esse peso seja retido e contribua para a ocorrência da obesidade. E a obesidade, ao longo da vida, afeta uma série de sistemas corporais, músculo esquelético, cardiovascular, que leva a piores resultados para as idades mais avançadas dessa população.
No nosso estudo, nós observamos o ganho de peso ao longo da gestação e no pós-parto. Aqui, 1, 2 e 3, nessa figura, indica a primeira avaliação, a segunda e a terceira avaliação, ou seja, as duas primeiras são a avaliação durante a gravidez e a terceira pós-parto. E nós observamos tanto para o grupo de adolescentes, que é o da esquerda, quanto de adultas, que é o da direita, que ambos os grupos, né, tinham um nível de peso que aumentou no terceiro trimestre, depois caiu na avaliação pós-parto. Mas o que a gente consegue observar aqui é que há uma retenção maior de peso entre as adolescentes. Nessa figura da esquerda, a gente vê que, em relação ao peso final do pós-parto e ao peso que elas engravidaram, houve uma retenção de 3,4 quilos para as adolescentes, e para as adultas também houve uma retenção, mas de um peso menor, de 2,4 quilos, indicando que realmente existe uma tendência das adolescentes de ganharem mais peso e reterem mais esse peso ao longo da gestação. Desculpe, após a gestação também. Um outro aspecto que a gente avaliou foi em relação à violência doméstica. Nós perguntamos no segundo trimestre gestacional, aquelas que relatavam algum tipo de violência, seja usando uma escala que avalia não só violência física, mas também verbal, por parceiro íntimo e por algum membro da família. E o que a gente vê é que as adolescentes, 26,8% relatam algum tipo de violência por parceiro íntimo durante o terceiro trimestre gestacional, as adultas foi de 20%, e por algum membro da família foi de 46,3% entre as adolescentes e 22,2% entre as adultas. Então, a gente mostra aqui também que as adolescentes estão mais suscetíveis a serem vítimas de violência durante a gestação. A violência altera uma série de fatores emocionais e até mesmo físicos que podem levar a resultados de saúde adversos que podem se acumular com o passar do tempo. Também perguntamos a elas sobre o suporte social, utilizando uma escala que avalia tanto o contato com amigos, famílias, né, e quanto elas se sentem importantes nessas relações e como isso pode ser relacionado ao próprio suporte que ela tem dessas pessoas. A partir dessa avaliação, a gente consegue classificar as gestantes em tendo baixo suporte, moderado ou alto. E aqui o que a gente vê é que as adolescentes, 52% das adolescentes foram classificadas como tendo baixo suporte de amigos, 38% como tendo baixo suporte dos pais e 40% com baixo suporte do parceiro, que são valores bem elevados, principalmente se compararmos com as adultas. O suporte social também são fatores que têm sido associados a melhores resultados de saúde, né? Ter o suporte social, tanto de amigos, pais, parceiros, são relacionados a melhores resultados de saúde. Infelizmente, entre as adolescentes, esses valores são inferiores, ou seja, elas têm piores resultados em relação ao suporte social. Também pode contribuir para os piores resultados de saúde. Esse slide, ele traz um print de um artigo que nós publicamos a respeito do alfabetismo em saúde nessa população. Nós avaliamos o alfabetismo em saúde e alguns fatores associados na amostra do Projeto Amor, e nós classificamos em relação a esse alfabetismo em saúde, o letramento em saúde, em dois grupos, como tendo um alfabetismo adequado ou inadequado. A gente vê aqui na figura, nessa área que está circulada, que 95,1% das adolescentes foram classificadas como tendo um alfabetismo inadequado. Já entre as adultas, esse valor foi de 53,3%. Então, ambos os grupos apresentam um alto índice de inadequação em relação ao alfabetismo em saúde, porém, as adolescentes realmente têm um pior letramento em saúde, que isso indica pior conhecimento sobre questões de saúde, que são associadas também a piores resultados de saúde. E esse outro estudo também foi publicado pelo nosso grupo, nós avaliamos a adequação do cuidado pré-natal desses participantes, comparando tanto as adolescentes quanto as adultas. Então, para isso, nós fizemos uma avaliação da caderneta da gestante e avaliamos quais os itens que eram recomendados, né, então 25 itens recomendados, e quais estavam sendo avaliados de maneira correta, né, atendiam os pré-requisitos da rede Cegonha, do Ministério da Saúde do Brasil.
Então, nós vemos dos 25 itens avaliados, as adolescentes tiveram piores resultados em 18 itens, ou seja, elas tinham menos, a caderneta que nós avaliamos, né, apresentavam menor segmento das recomendações do Ministério da Saúde entre as adolescentes, comparadas com as adultas. Então, a gente viu que, apesar dos maiores riscos, as adolescentes parecem receber cuidados pré-natais também mais pobres. E isso reforça a necessidade de políticas de conscientização e educação dos profissionais de saúde e da população-alvo sobre a importância da adesão e também do registro das recomendações pré-natais, para garantir essa adequação do pré-natal. Então, a gente sabe que o pré-natal ajuda a identificar condições de saúde que podem afetar a saúde tanto da mãe quanto da criança ao longo da vida. Então, esse cuidado pré-natal pode ser muito importante para evitar esses riscos aumentados que estão sendo discutidos aqui. Então, algumas considerações finais sobre o que apresentamos nessa palestra. Existem diversos aspectos que podem explicar os piores resultados de saúde encontrados entre as mães adolescentes, né, como a gente viu, seja aspectos sociais, aspectos físicos mesmo, em relação ao próprio peso, aspectos em relação ao acesso aos serviços de saúde. Então, existe uma série de fatores que precisam ser levados em consideração. E a elaboração de estratégias de saúde pública específicas para esse público são urgentes e devem considerar esses diferentes aspectos. São necessários investimentos para que poder proporcionar novas perspectivas a essa população jovem de baixa renda, para fazer com que elas tenham perspectivas de terem uma educação de qualidade, conseguirem manter os seus estudos, tenham perspectivas outras, além de apenas quererem formar uma família ou serem mães em idades tão jovens, né? Elas têm outras perspectivas. Mas também é importante que haja um suporte da família e da sociedade para poder mitigar os efeitos de uma gestação precoce. Então, aquelas que optaram ou que engravidaram na adolescência por qualquer motivo, que elas tenham um maior suporte, não só da família, da própria sociedade, para que ela consiga manter os seus estudos, por exemplo, e consiga, assim, mitigar esses efeitos adversos em longo prazo. No entanto, o que a gente vê é que são necessários mais estudos de abrangência nacional, que podem ajudar a compreender as particularidades de cada região, né, do Brasil, também em outros países, da América Latina principalmente, e podem nos ajudar a elaborar estratégias que sejam adaptadas ao contexto, né, ao contexto em que essas pessoas vivem. Esse é o meu e-mail, para caso quem queira entrar em contato, e agradeço a todos a atenção.